Bom, bem-vindos de volta, então, à segunda parte da nossa aula. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante quando vocês estiverem trabalhando com a DV. Atenção, mantenham seus dados organizados, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora, antes da gente começar a mexer no ADV, é criar uma pasta para salvar o seu banco de dados. Crie uma pasta, pode ser no desktop, dentro da própria pasta do ADV, em documentos, aonde vocês acharem mais fácil de vocês localizarem esses dados. Por que isso é importante? Porque o ADV, ele costuma salvar muitos arquivos. E se você não tiver domínio da onde você está salvando esses arquivos, você vai perder e você não vai mais achar e você vai ficar completamente desorganizado, tá bom? Então, vamos tentar manter uma pasta só, tá? Para onde a gente vai salvar os dados. Então, quando vocês forem salvar as visualizações, os gráficos também, atentem para onde vocês estão salvando os arquivos. Bom, eu criei, então, uma pasta chamada Experimento, que é onde eu coloquei os meus dados. Eu tenho dois arquivos de dados, um em Excel e um em TXT. Eles têm exatamente o mesmo nome, porque eles são o mesmo dado, só tem extensões diferentes de arquivo. Porque o ADV ele não lê Excel, então ele tem que ler um texto separado por tabulações, e um texto separado por tabulações, ele lê o TXT ou .csv, tá? Vamos explorar, então, esses dados que eu tenho aqui. Ele é uma planilha diferente da que vocês vão receber, mas eu trouxe essa planilha porque eu quero que vocês se atentem a algumas informações muito importantes. Eu dividi essa planilha em duas partes. A primeira parte são os metadados, que são esses dados aqui que estão em laranja, e os dados em amarelo são os dados, efetivamente, que a gente vai trabalhar. Em relação aos metadados, o ADV, ele exige que você informe a latitude, a longitude e a data e a hora. Sem essas informações, a gente não consegue fazer nada, ele não reconhece o dado, tá? Em relação a cruzeiro, que é essa nossa primeira coluna, e estação, e plataforma, são informações, na verdade. Quando você está trabalhando com um banco de dados muito grande, geralmente você tem diferentes comissões oceanográficas que foram feitas em diferentes cruzeiros, diferentes números de estação, números amostrais. Então, o cruzeiro, a estação e a plataforma, geralmente eles são para a gente se orientar em relação aos nossos dados, tá? Se atentem aqui para o formato do mês, dia e ano, a hora e os minutos, tá? E longitude e latitude. Se a gente está no hemisfério sul, a nossa latitude é o quê? Negativa. Se a gente está no hemisfério norte, a nossa latitude é positiva, tá? Nossa latitude é positiva. Em relação à longitude, graus leste, tá? Ela pode ser escrita dessa maneira, e outra maneira da gente escrever, que o ADV também aceita, é se a gente fizer esse valor aqui, menos 360. A Terra tem 0,360 graus. Então, essa latitude e essa longitude são as mesmas. Só muda esse formato aqui. O ODV aceita essas duas maneiras. Atenção para o sinal de negativo aqui na frente. Se vocês colocarem sinal de positivo, vocês vão parar em outro lugar do planeta. E a gente está trabalhando com a costa do Brasil, tá? Nos dados que vocês vão receber também da planilha do professor Carlos Augusto, tá bom? Então, tanto faz, qualquer um desses dados. O importante é, escolha um. Porque você não vai poder colocar dois formatos, duas informações diferentes. Então, ou é todo mundo com essa longitude, ou todo mundo com esse formato de longitude. Outra coisa, a planilha de vocês provavelmente está em graus, minutos e segundos. O ADV ele não vai reconhecer, vocês vão ter que converter a longitude e a latitude para graus decimais, tá? Então vai ter que fazer esse trabalhinho aí. Vamos falar um pouco aqui da profundidade. A profundidade ela é positiva,
Tem que ter atenção a isso. A gente já teve alguns erros de plot de dados relacionados a isso daqui, então confiram na planilha que vocês vão receber se a profundidade de vocês é positiva. Eu recomendo também que vocês deixem a legenda, ou seja, essa primeira linha aqui, dessa maneira que eu indiquei, com uso de colchete, tá? Indicando dentro qual é a unidade, tá? Então, vocês vão ter depth, profundidade em metros, temperaturas em graus Celsius, salinidade em PSU. Por que PSU? Se a gente relembrar o conceito, a Comissão Oceanográfica Internacional, ela estabeleceu que a salinidade do arquivo, ela deve ser arquivada em PSU. E para publicação, ela deve ser convertida em salinidade absoluta. Certo? Então, o arquivo do dado vai ser sempre em PSU, o primário, tá? Oxigênio. E eu coloquei aqui para a gente brincar um pouquinho, só para vocês entenderem o conceito. Morcegos versus Kryptonita. Fazer um Batman versus Superman aí. Para eu mostrar para vocês que eu posso inserir qualquer variável dentro do ODV. Ele vai entender aquilo como uma variável e vai fazer um plot. Só que quando a gente inserir essa variável, ele vai perguntar para a gente se é uma variável oceanográfica, atmosférica. Em alguns casos, pode ser que aconteça com alguns de vocês, quando vocês inserirem essa tabela no ODV, ele vai perguntar qual que é o tipo de dado, se é um dado oceanográfico, se é um dado atmosférico, se é um perfil oceanográfico, se é um dado de superfície, tá? Então, mas basicamente a gente pode inserir qualquer variável dentro do ODV, e eu vou mostrar para vocês. Tá? Isso daqui é interessante por quê? Porque a gente pode criar variáveis dentro do ODV. Então, a gente pode criar, por exemplo, salinidade absoluta menos salinidade, em PSU. É uma variável que a gente vai criar, por exemplo, diferença de salinidade. Tá? O ODV, ele deixa a gente fazer esse tipo de manipulação do dado fora e dentro da plataforma. Tá? Vamos jogar esse dado para dentro do ODV? Eu vou fechar aqui a nossa planilha. Não vou salvar. Antes disso, a gente precisa o quê? Salvar ela como? Sim, TXT. Então, eu vou dar um salvar como aqui. Então, eu posso, como eu tinha dito antes, salvar em ponto .sv, que é delimitado por vírgula, tanto faz, ponto vírgula no ODV, tá? Então, vai ser delimitado por vírgula ou texto separado por tabulações, ponto .txt. Esse aqui que eu quero, tá? E aí eu vou lá e vou salvar esse arquivo aqui. Como eu já tenho ele salvo, só vou fechar. Eu vou salvar aqui. E aí, eu vou abrir aqui o ODV, meu ODV está aberto. Existem duas maneiras da gente importar os dados para cá. Nesse caso do TXT, a gente pode selecionar essa opção aqui, já no Import, aqui nessa aba aqui de seleção de cima, Import, ODV Spreadsheet. Só a gente clicar aqui. Mas, para essa opção de dado, a gente pode simplesmente arrastar o dado aqui para dentro. Espero que todos consigam fazer, que é bem mais prático, tá? Peguei aqui, selecionei meu dado TXT, vou arrastar ele para cá. Ele não me pediu nenhuma informação adicional, pode ser que peça para vocês, tá? A gente pode até tentar inserir depois de novo. Ou a gente pode tirar dúvidas também na aula, né? Então, o que ele montou aqui para mim, quais foram os meus pontos amostrais aqui em vermelhinho no mapa, e ele diz para mim, eu importei 519 estações do arquivo tal. Se a gente clicar em detalhes, details, ele vai dar maiores informações das variáveis que ele importou. Então, olha só, ele importou meu morcego e minha kryptonita. Tá ali, tá? E qual foi o total de arquivos que ele importou e se ele teve erro. Às vezes, quando a gente vai importar algum dado, às vezes a gente tem algum dado que a gente não consegue inserir, ele vai mostrar para a gente. Que eu vou dar só um OK. Bom, eu estou visualizando um mapa mundi, né? Então, eu quero visualizar mais próximo do meu dado, que está aqui, na costa aqui do leste do Brasil. Então, tudo que eu quiser fazer no mapa, eu vou clicar no mapa, tá? Ou seja, se eu clicar com o botão direito, ele não vai fazer nada.
Se eu clicar com... Não, mentira. Se eu clicar com o botão esquerdo, ele não vai fazer nada. Se eu clicar com o botão direito em cima do mapa, ele vai me abrir uma janela de opções. E aí eu posso vir aqui e selecionar a opção Zoom. Eu vou cliquei na opção Zoom aqui. Ele vai habilitar aqui um retângulo vermelho, né, na nossa borda do nosso mapa e simplesmente ele vai tornar essa borda arrastável. Olha só. Então, eu vou aproximar aqui o máximo que eu conseguir. Eu vou pegar outra bordinha aqui também. Vou chegar mais pertinho aqui. Quando eu finalizar, eu dou Enter ou 2 cliques. Eu vou dar 2 cliques aqui. Então, essa é a minha malha amostral, né? Cada pontinho desse aqui é uma estação oceanográfica. Deixa eu tirar minha fotinha daqui, peraí. Por exemplo, esse pontinho aqui que eu selecionei com o cursor, que está marcado em vermelhinho, ele vai me dar qual foi o cruzeiro. Então, foi um World Ocean Database coletado no Brasil, pelo Brasil, qual é o número da minha estação, qual é a posição em latitude e longitude. Lembra que eu falei para vocês que poderia ser assim, ó? Ele mesmo converteu a minha longitude. Então, eu tinha inserido a minha longitude não tinha inserido no formato de menos 33, né? Graus oeste, eu inseri no 300 e pouquinho. Então, ele converte automaticamente a minha latitude também. A minha latitude também, ela fica positiva aqui. Aí, por que a data é importante? Porque agora eu sei que esse ponto amostral aqui, ele foi coletado em 1993. Por que isso é importante quando a gente está trabalhando com grandes bancos de dados? Porque a gente tem uma defasagem de equipamentos oceanográficos, né? Então, a gente tem uma acurácia maior atualmente do que a gente tinha antes. Então, a gente pode fazer uma seleção, a gente pode colocar flags, ou seja, a gente pode indicar quando um dado ele não está legal, entendeu? Quando ele não é um dado bom, não é um dado confiável, e isso pode acontecer devido à acurácia do equipamento mesmo, a gente pode desconsiderar. Aqui tem a plataforma, profundidade, temperatura. Ele não tem dado de salinidade, nem de oxigênio, nem morcegos, nem criptonita. Tá vendo? Tá sem essa informação aqui. A gente só tem profundidade e temperatura, tá? Então, como é que eu vou visualizar esse dado? Legal, meu dado está aqui. E agora, olha, você quer visualizar esse dado. A gente vem, o ODV ele é bem indicativo. Então, visualizar, eu vou em View. Então, eu vou clicar aqui, View. A gente tem várias opções aqui, mas a gente tem uma aqui, ó, Layout Template. Se a gente clicar nela, aqui, ó, habilitar essa janelinha aqui para o lado, a gente vai ver que a gente tem várias opções de visualização de dados, né? Essa visualização aqui do nosso mapa, que a gente está vendo agora, ela chama Full Screen Map, ou seja, mapa na tela cheia, né? Ó, cliquei aqui, essa é a nossa visualização. Bom, o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer um Station Window, aí você clica aqui, puxa, se não aparece nada, caramba, né? O que é que eu vou fazer? Deixa eu tentar colocar alguma coisa aqui na posição Y, né? Não vai. Poxa vida. Deixa eu tentar o X aqui. Temperatura. Também não. Por quê? Porque a gente precisa selecionar a área que a gente quer. Então, a gente vai vir aqui em Layout Template, Full Screen Map. Vamos voltar lá para o mapa da tela cheia, né? Lembra que eu falei que tudo que a gente quiser mexer no mapa, a gente vai clicar com o botão direito, né? Então, clica aqui com o botão direito e eu quero adicionar uma seção. Eu quero fazer um Manage Section aqui. Então, eu vou vir aqui nessa opção Manage Section, em Define, vou definir uma seção, Define Section, clicar nesse botãozinho, e aí ele habilitou um cursor em X aqui para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar uma área aqui dentro desses meus vários pontos amostrais para visualizar esses dados. Tá? Então, olha só, prestando atenção onde a gente vai começar. Geralmente, quando a gente faz uma visualização de um perfil, o ideal é que a costa esteja do lado esquerdo. Então, para eu começar o perfil, eu tenho que começar do lado da esquerda para a direita, certo? A mesma coisa de sul para norte, para a gente ter uma visualização correta da seção. Vamos fazer agora. Olha,
Quando a gente clicar a primeira vez, se a gente der um clique, ele já vai habilitar aqui, ó, uma setinha vermelha, tá? Essa setinha vermelha, a gente vai direcionar ela para onde a gente quer. Eu quero bem esse meio aqui, tá bom? E eu vou, para eu eu quero vir até aqui só, esse ponto aqui. Para eu parar aqui com o cursor, eu tenho que dar 2 cliques. Porque se eu der um clique só, olha o que acontece. Ele não parou ali. E aí, isso aqui continua. Eu queria ter parado aqui, eu não vou conseguir. Ele vai. Quantas vezes você clicar, ele vai para frente. Ó. Eu dei 3 cliques aqui. Então, eu fiz um L. Não ficou muito bom, né? Por que que ele faz isso? Por que que o ADV ele deixa que você faça uma sessão num polígono, né, de polígono? Porque às vezes você quer simplesmente margear a costa. Então, por exemplo, ó, eu quero vir aqui margeando, estou dando vários cliques com o mouse, estou margeando aqui minha costa, eu quero só ver o que tem aqui na minha plataforma continental, aqui, ó. Tá vendo? Então, ele vai selecionar só os dados que estão seguindo a minha plataforma continental, tá? Para esse nosso caso aqui, e para o caso de vocês também, a gente quer fazer uma seção reta, tá? Englobando uma região específica de pontos amostrais. Então, vem aqui, cliquei com o botão direito, Manage Section, Define Section, vamos definir a seção. Então, eu quero vir bem nesse, eu quero pegar esse grupo aqui, ó, de dados, tá? Então, eu vou vir aqui, eu vou clicar aqui no meu continente, não muito para dentro de terra, porque você vai ficar ter um gráfico com muita terra, tá? Então, pega assim mais próximo, vai até onde você quer, finaliza com 2 cliques ou com o botão Enter, tá? Aí ficou ali uma linhazinha reta, né? Bonita. Então, eu vou dar o nome da minha seção. Eu vou chamar esse aqui de 10 Sul. Não estou com muita criatividade. Eu posso selecionar a coordenada da seção. Ela pode ser em distância, pode ser em longitude, ou seja, a gente vai visualizar ela variando em longitude, em latitude ou no tempo. Lembra? Então, quando a gente tem séries amostrais que a gente quer ver a variação temporal, eu poderia selecionar a opção de tempo. Agora eu vou escolher a seção de distância mesmo, em quilômetros, tá? O arquivo de batimetria. Então, a gente pode selecionar sem batimetria, se fosse um dado muito raso, por exemplo. A gente pode pegar uma profundidade de fundo da estação, então se a estação oceanográfica ela tivesse o arquivo de fundo, a gente poderia inserir ela aqui. Mas como eu estou trabalhando com dado que eu não tenho esse tipo de controle, eu não vou considerar essa batimetria, eu não tenho como garantir ela. Eu não tenho como fazer o quality check, ou seja, o cheque de qualidade desse dado. Então, eu prefiro plotar uma batimetria conhecida. E essa minha batimetria conhecida, vou clicar aqui em Browse, vai ser uma batimetria Gebico 2014, uma das resoluções melhores que o ADV tem, essa de 2 em 2 minutos, mas para vocês provavelmente apareceu de 6 em 6 minutos. Né? Então, mas eu vou usar de 2, porque eu já tinha baixado ela aqui. Ela é um ponto NC, GOB, tá vendo? Porque ele é um objeto. Eu vou dar um Open aqui, dar um OK. E aqui nessa outra parte de baixo, ele pede para mim qual que é a largura largura média da minha seção. Vocês estão vendo que ela está bem fininha ali, né? Tá um negócio bem fininho. Então, eu quero aumentar ela. Eu quero ver 100 quilômetros, como é que fica. Aumentou aqui, mas ainda não estou feliz. Eu quero 500 quilômetros, porque eu quero englobar esse quadradinho amostral aqui de dados, tá bom? Você pode escolher também a cor da sua batimetria. Eu recomendo deixar em cinza, porque é o default. Você pode colocar em preto também. Mas, geralmente, eu uso os pontos das estações oceanográficas em preto. Mas aí é uma escolha pessoal. Vou dar um OK. E a nossa sessão ela está marcada aqui. Agora, essa sessão ela não fica salva automaticamente. A gente tem que salvar ela. Então, clicando aqui dentro dela, com o botão direito, Manage Section, lembrando que tudo que é relativo à sessão está em Manage Section, ou seja, eu quero salvar a minha sessão, então cliquei. Save Section As. Então, salvar a sessão como? Cliquei aqui. Vamos lá, onde é que ele está salvando isso aqui? Lembra que eu falei para vocês que vocês têm que tomar cuidado? Onde que vai salvar? É exatamente isso aqui que eu estou falando. Então, ele vai salvar dentro da minha pasta experimento, ponto data,
tá? E views, então, ok, eu sei que está ali dentro. E eu vou chamar ela de 10sul.sec.seção, tá? Vou dar um save aqui. Então, pronto. Se eu fechar esse arquivo agora, eu tenho essa seção salvo para poder olhar essa mesma região e ter garantia de que eu estou observando os mesmos dados, tá? Então, se a gente ver aqui em Layout Template, fizer uma visualização da seção, ou seja, Section Window, a gente vai conseguir visualizar o dado que tem dentro. O que é esse númerozinho que está aqui na frente? Esse númerozinho que está aqui na frente, assim, não sei se vocês lembram lá no começo da nossa aula, quando eu mostrei para vocês o ODV pelo site, a gente viu que aparecia uma janela com vários gráficos, assim, na mesma tela, né? É aquilo. Então, a gente pode plotar um gráfico, 2, 3, 5, 6, tudo na mesma tela, na mesma figura, tá? Vamos começar com o Section Window, com uma janela só de visualização. Então, primeiro, ele diz para mim que eu não tenho dado, né? Porque eu preciso inserir meu dado aqui dentro. Então, eu vou colocar aqui. O que tem no meu eixo X? A minha distância da seção. O que tem no meu eixo Y? A minha profundidade, que é a minha depth. Nossa, só que deu invertido, né? O meu mundo está de cabeça para baixo, a minha batimetria está invertida, e não se desesperem, é só a gente inverter. Muito simples, também clicando com o botão direito em cima, a gente vai selecionar aqui a variável y. E aqui embaixo, né, onde a gente selecionou depth, aqui tem reverse range. Cliquei aqui, dei OK. Foi. Então, vocês lembram que eu falei para vocês que vocês têm que selecionar do continente para o mar? Porque a nossa visualização ela vai estar do continente para o mar, que é o mais usual, tá bom? Só que aqui, poxa, eu estou visualizando profundidade e profundidade, né? No eixo Z. Eu não quero isso. Eu quero observar uma variável que eu tenha. Então, eu vou clicar aqui no botão direito em cima do mapa e vou editar a variável Z aqui, né? Selecionei. O que eu quero ver? Eu quero ver a minha temperatura em graus Celsius. Vou dar um OK. Vocês podem observar que algumas estações oceanográficas, elas ultrapassam o fundo da nossa batimetria que a gente está aqui, tem aqui, né? Por que isso acontece? Porque eu peguei uma seção de 500 quilômetros de largura. Então, isso daqui que a gente está observando aqui é uma batimetria de 2 minutos, assim, como é que se diz? Dando um squeeze nela, achatando ela em 500 quilômetros. Ou seja, esse ponto amostral aqui que eu estou vendo, não necessariamente ele está embaixo da Terra, ele foi amostrado errado. Simplesmente ele está localizado aqui, nesse ponto. Agora, se eu vier para cá, ó, eu tenho uma batimetria diferente desse outro lado da seção, a sul da seção. Então, simplesmente isso é uma média da batimetria, tá? Quanto maior a seção, maior esse desvio que vocês vão ter, tá bom? Então, esses são os meus dados de temperatura. Olha que legal, eu tenho dado de 0 graus aqui, eu tenho uma água bem fria aqui no fundo, e eu tenho uma água bem quente em superfície, né? Só que, poxa, esse dado, assim, tá bem legal de visualizar, mas ele poderia melhorar, né? A gente poderia melhorar a visualização fazendo uma interpolação desse dado, ou seja, deixando um campo mais gridado, né? Os dados mais gridados. Vamos fazer isso? Como é que a gente faz? Lembra que eu falei para vocês, tudo que a gente quiser editar do mapa, a gente vai clicar em cima do mapa com o botão direito? Então, vale a mesma coisa para o gráfico. Tudo que a gente quiser editar no gráfico é com o botão direito em cima do gráfico, tá? Cliquei ali. Eu quero mexer o quê? Numa propriedade do meu gráfico, certo? Eu quero editar uma propriedade de visualização. Então, eu vou clicar aqui em propriedades. Ele vai abrir essa janela aqui. Opa. A gente tem várias abas de opções aqui. Então, vamos na opção que... Aqui, vamos nessa geral aqui, essa opção geral. O que a gente tem aqui? A gente tem a paleta de cores que a gente está utilizando. Ele está usando a paleta default do ODV, que chama ODV. E se vocês fizeram a instalação daquela paleta CM Ocean, que eu sugeri para vocês baixarem, mas foi apenas um sugestivo mesmo para a gente usar correto, vocês vão ter várias opções. E eu vou usar, quando estou falando de temperatura, eu vou usar a termal.
cliquei aqui na termal, eu quero mudar essa minha paleta de cores, tá? Eu vou manter o grid. O que que é o grid? São essas linhazinhas que estão cruzando o meu gráfico. Eu vou deixar elas apenas de orientação aqui, tá? Você poderia também, ó, eu estava na aba General, né? Na aba Data, que é essa segunda aba aqui, você também poderia fazer a troca das suas variáveis no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Você poderia mexer no range delas também, tá bom? A terceira aba aqui chama Display Style, ou seja, o estilo do display. Então, o que que eu quero mexer ali? Olha, você vê, a gente vê aqui do lado esquerdo dessa nossa janelinha que a gente está vendo o dado original. Ou seja, tudo isso aqui que ele está mostrando para a gente é dado original em pontos coloridos, colored dots. A gente poderia colocar em outra coisa aqui, selecionar outra opção, mas o tradicional é colored dots. O tamanho, então, é 18 o tamanhozinho desse símbolo que ele está plotando aqui para a gente, tá? E a cor do símbolo, ou seja, quando a gente fizer um campo de grid, para a gente não perder a referência espacial do nosso ponto amostral, eu vou deixar ele em preto, porque geralmente preto é uma cor que a gente não usa nos mapas, né? A gente gosta dos mapas bem coloridinhos, então a gente deixa o preto para fazer algumas marcações. E aqui tem ó, a largura da linha. Bom, vou manter tudo desse jeito, só vou mudar aqui, então eu não quero mais visualizar o meu dado original, eu quero visualizar o meu campo, né, de grid, né, minha interpolação de dados. E eu tenho três opções de grid. O primeiro é o Quick Grading, ele faz um grading rápido. O segundo é um grid pela média. E o terceiro grid é um grid chamado Diva. É o melhor tipo de interpolação que ele tem, ele é baseado na interpolação ótima, então ele faz uma interpolação bem interessante dos dados, melhor do que esses dois anteriores aqui. Mas ele faz uma manipulação grande, principalmente se a gente tem áreas muito esparsas, né, de dados, tá? Mas ela é o melhor grid que tem é o Diva. Vou clicar aqui, vou selecionar. Eu vou deixar na escala automática de dados, né, que é essa opção aqui que eu tenho. Não vou habilitar isso daqui só para a gente ver como é que vai ficar. A gente pode também ó, esconder as estimativas, você pode aumentar essa qualidade do limite, excluir outliers aqui também, tá? Se tiver algum dado muito fora. Aqui, ó, draw marks, né? Então, vamos desenhar os pontinhos no tamanho 2. E eu vou dar um OK, eu vou aplicar então, esse campo de grid aqui. Depois a gente explora essas outras opções. Vou dar um OK. Ele leva um tempo, porque o grid ele é pesado, esse grid em Diva que a gente está pedindo para ele fazer. Né? Ele já deixou o nosso campo termal aqui. Aí vocês vão falar assim, não, assim, não ficou perfeito, tem um buraco aqui. Pô, tem um buraco aí, porque a gente não tem dado, né? Às vezes é interessante a gente fazer uma interpolação, às vezes não é interessante. Por exemplo, às vezes a gente quer mostrar uma região que não foi amostrada, né? Então a gente quer que isso aqui fique em branco, mas como aqui a gente tem bastante dados coletados antes e dados interessantes coletados depois, vamos aumentar então a nossa interpolação para a gente tentar cobrir esse branquinho aqui do nosso mapa sem perder grandes resoluções. Então vamos voltar lá no gráfico das propriedades, botão direito em cima do mapa, propriedades, Diva. O que eu vou fazer? Eu vou tirar da escala automática, porque a escala automática, então, ela claramente não cobriu o que eu precisava que ela cobrisse, que é aquele pontinho ali. Então, eu vou, olha só, ele interpola em X e em Y, ou seja, ele interpola no eixo X, na distância, e no eixo Y, na profundidade. Como ele é relativamente homogêneo, eu vou jogar aqui, eu vou começar com 20 e 20. Quanto menor o Diva, melhor. Melhor a sua resolução dos dados, né? Você não vai interpolar tanto. Então, vamos tentar com 20. Vou dar um OK aqui. Vamos ver se ele vai cobrir. Ó, cobriu.
Muito bom. Então, esse aqui é o nosso dado. Agora, puxa, achei que ficou muito escuro, eu não consigo ver direito aqui a formação da água intermediária antártica aqui no meio, que eu sei que ela está por aqui, eu não estou conseguindo visualizar direito com essa escala. Então, a gente vai voltar lá em propriedades, botão direito, propriedades. Eu vou vir aqui, ó, tem a quarta opção é contornos, que a gente vai usar daqui a pouquinho, e color mapping. Então, cliquei aqui, color map, ou seja, a cor do mapa, né? Eles vão fazer, ele está nessa configuração, né? De média, ó. Se a gente mexer nesses botõezinhos aqui, ó, né? Ele vai alterar ali qual vai ser a nossa representação da nossa escala de cores ali, né? Se a gente colocar aqui, ó, a gente consegue ver, atualmente está desse jeito aqui, e se a gente mexer, brincar de um lado para o outro, ele vai, quando a gente der OK, ele vai alterar lá. Eu quero um mapa linear, ou um autoajuste. Você tem essas duas opções. Eu vou deixar no autoajuste, só para a gente ver, e vou dar um OK aqui. Já tá um pouquinho mais interessante da gente ver, né? A gente consegue ver aqui no fundo uma massa de água bem fria, e aqui a gente consegue ver uma língua aqui um pouco mais de outra cor também, né? Então tá, gostei mais dessa visualização. Mas eu achei que está muito poluído, eu quero tirar esses perfis, essas indicações georreferenciadas do meu mapa. Eu acho que eu não preciso delas, né? Elas estão bem espaçadas, eu acho que eu posso tirar para ter uma boa interpolação. Alguns revisores, algumas bancas, elas pedem para você deixar, porque elas querem saber qual é a distribuição espacial, mas fica melhor sem, né? Então vamos fazer sem. Vou clicar aqui com o botão direito, propriedades. Eu vou vir em Display Style e eu vou tirar aqui, ó, os marks. Vou desmarcar a opção de desenhar as marcações e vou dar OK. Aí a gente já não tem mais, né, as marcas das estações oceanográficas aqui, mas elas continuam aqui, elas só desapareceram da minha telinha aqui, ó, mas elas estão aqui. Se eu clico no mapa, e aonde eu cliquei, por exemplo, cliquei nesse ponto aqui, ele georreferencia para mim no mapa, então eu sei onde eu estou. Tá? E assim, não gostei desse grid também aqui, quero tirar o grid também, vamos tirar o grid. Então, a gente vai clicar com o botão direito, propriedades. Aí a gente está falando que é uma propriedade geral do mapa, né? Então a gente vai voltar lá em General e a gente vai tirar aqui, ó. A gente vai desmarcar a opção de desenhar o grid, ó. Então tirei aqui Draw Grid e vou dar um OK. Então a gente tirou o grid, tá? Aí se eu quiser colocar uma legenda aqui para identificar no meu mapa que essa é a minha seção 10 Sul, eu posso fazer isso. Só eu vir aqui também. Eu vou clicar com o botão direito e eu vou adicionar uma coisa extra ao gráfico. Então, eu vou vir em extra e vou clicar aqui, ó, adicionar um objeto no gráfico. O que eu quero adicionar? Uma anotação, né? Um texto. Então, eu vou clicar aqui, anotação, ele vai de novo habilitar aquele cursor em cruz. Eu vou clicar onde eu quero que ela fique e eu vou adicionar aqui. Seção 10 Sul, tá? Bom, aí eu tenho que selecionar o quê? A cor, né? Então, vamos lá. Se a minha batimetria é cinza escuro, preto não vai funcionar para mim. Então, eu vou querer branco. Acho que vai funcionar melhor, tá? Eu vou escolher o tamanho da minha letra. Eu acho que 11... Não, tá bom. Eu vou querer 14, tá? Vocês podem colocar também um fundo, né, na legenda. Eu não quero. Eu vou deixar assim mesmo. E aí ele vai aparecer. Esse é um objeto, todo objeto que a gente tem no gráfico, ele é móvel, tá? Então, vou posicionar onde eu quero ele aqui, tá bom? Então, essa é a minha seção 10 Sul. Lembrando que, da mesma maneira que a seção teve que ser salvo, o quadradinho da seção, eu tenho que salvar a minha legenda também, tá? Então, eu tenho que clicar aqui em cima do meu objeto. Se eu clicar fora, ele não vai deixar. Tem que clicar em cima da minha legenda, do meu objeto, inserir. E eu vou clicar em exportar objeto. E eu vou salvar ele aqui como legenda. Vocês têm que documentar tudo. Quanto melhor, mais documentado, melhor, tá? Secão 10 Sul. E ele é um objeto, ó, um objeto do gráfico, é um GOB, tá? E ele vai salvar. Onde que ele vai salvar isso aqui? Dá uma olhada. Tá dentro da minha pasta, experimento, data, objetos. Ok, salvei.
Aí ele disse para mim que ele salvou. Então, se por acaso eu fechar isso daqui e ele não salvar a minha legenda, é só eu trazer a legenda de novo para cá, tá? Ah, gostei muito do meu mapa, eu quero salvar esse mapa agora. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho duas maneiras de fazer. Eu posso salvar a tela inteira, e aí eu vou salvar esse meu gráfico e o meu mapa, ou eu posso salvar só o meu gráfico e só o meu mapa. Vamos fazer as duas coisas. Vamos salvar, então, primeiro a visualização inteira, o meu gráfico com o meu mapa, que nem a gente viu lá nos exemplos do ODV. Então, eu não vou clicar nem no mapa e nem no gráfico. Eu vou clicar fora aqui nessa região em branco, qualquer lugar dele que esteja em branco, eu vou clicar com o botão direito e eu vou fazer o quê? Eu vou salvar o Canvas, essa visualização. Vou salvar o Canvas como? Vou clicar aqui, vou colocar aqui, setão 10 sul. Você pode salvar, atenção, ele geralmente salva como ponto GIF, eu vou salvar como JPEG, tá? Salvei como JPEG, mas vocês salvem no formato que vocês acharem mais conveniente. Olha, onde eu estou salvando isso? Ele está salvando a minha pasta Experimenta. Você pode criar uma pasta aqui e escrever aqui, figuras, para ficar mais organizado. Deixa eu jogar aqui dentro, figuras. Aí ele vai perguntar, nossa, qual que é o tamanho que você quer de resolução? Você pode pegar a resolução da tela ou você pode aumentar esse valor aqui. Geralmente, o valor que ele aceita é 499. Deixa eu tentar 500 aqui. Eu acho que ele vai falar que eu não consigo. Eu nem consigo colocar. Então, o maior valor que ele deixa para você é 499 dpi. Então, ok. Aí ele vai falar para mim, salvei a imagem. Eu vou dar uma olhada nessa imagem. Figuras. Aqui. O computador está um pouquinho lento. Agora foi. Então, ele deu para a gente, olha lá, a temperatura em graus Celsius, a minha color bar, aqui minha barra de cores, com a distância da seção, com a profundidade e com o meu mapa, aqui embaixo. Aí vocês vão falar assim, nossa, eu queria muito que esse mapa tivesse aqui à esquerda do meu gráfico. A gente consegue fazer isso, vamos editar. Então, vamos voltar lá para o nosso ODV. E se eu quiser, então, mudar. Vou botar esse meu mapa aqui à esquerda desse meu gráfico. Eu tenho que editar o quê? Eu tenho que editar essa janela aqui de visualização. Então, porque se eu quero editar ela, eu tenho que clicar onde? Aqui, em qualquer região em branco. Cliquei aqui com o botão direito. E eu quero mexer no layout da janela. Window Layout. Cliquei aqui. Ó, ele habilita tipo um papel milimetrado atrás. Aí, então, a gente tem que selecionar o que a gente quer mudar, mexer. Então, para eu colocar esse mapa aqui, eu preciso diminuir o tamanho desse meu gráfico. Então, eu vou selecionar o gráfico, clicando com o botão direito em cima. E ele vai me dar a opção aqui, ó, de deletar, de movimentar ou redimensionar. É isso aqui que eu quero. Então, eu vou redimensionar. Aí, ele, mesma coisa que o zoom, ele habilita a caixa externa, né? Então, ó, eu vou reduzir assim, mais ou menos, tá? E aí, quando eu finalizar, vou dar 2 cliques. Vai ficar assim. E agora eu vou jogar o meu mapa para lá, né? Então, vou selecionar o meu mapa, cliquei com o botão direito, vou dar um move nele, size, window, ele habilitou o mapa aqui para mim. Eu vou arrastar ele para cá. Vamos ver como é que ele vai ficar. 2 cliques para finalizar. Eu acho que ele vai ficar muito próximo, acho que eu vou ter que jogar ele um pouquinho mais para a esquerda. Então, eu vou clicar de novo nele, vou dar outro move e vou mexer ele mais um pouquinho. Vou finalizar com 2 cliques. Vamos ver como é que ficou isso daqui? Eu acho que eu podia aumentar um pouquinho mais esse meu gráfico, mas eu não sei se ele vai fugir da minha área. Gente, ele não pode passar do papel milimetrado, tá? Se ele passar, ele vai ficar tudo torto. Então, vou dar 2 cliques aqui. Quando eu finalizar, eu tenho que aceitar as modificações que eu fiz. Então, eu vou clicar aqui fora também, nesse papel milimetrado, e aceitar ou cancelar. Se você não gostou de nada que você fez, você cancela, tá? Então, eu vou aceitar aqui. Aí está recalculando e ficou assim. Aí eu vou, tô feliz assim,
Não estou feliz, aqui preciso remanejar aqui um pouquinho, preciso trazer para cá minha legenda da minha sessão. E tá ótimo. Agora eu vou salvar essa visualização. Save View, Save Canvas as. E aí eu vou colocar aqui sessão 10 Sul 2, para a gente ver. Tá em JPEG já. Também 499. Aumentar a resolução da minha figura, né? Então, uma resolução mais bonitinha. E olha lá, e quando eu clicar aqui, ela já está ali. Ela já vai ficar bonitinha com o meu mapinha aqui do lado. Você pode aumentar o tamanho desse mapa para ficar certinho aqui, tá? Do mesmo tamanho, por exemplo, do seu gráfico. E aí eu quero salvar esse trabalho aqui, porque se eu não salvar, eu não consigo voltar para o que eu fiz. Eu vou ter que fazer tudo de novo. Então, eu vou salvar primeiro o meu trabalho aqui, esse meu trabalho, essa minha sessão que eu fiz aqui. Cliquei fora, né, aqui no branco, Save View As, e vou chamar isso aqui como perfil de temperatura 10 Sul. Ele vai salvar como um XView, uma DV file, tá? Mesma coisa, olha onde ele está salvando dentro do meu experimento em views, é uma visualização, um view dentro de um view. Certo, salvar. E aí vamos salvar agora individualmente o mapa? Então, o mapa e o gráfico. Ó, cliquei no gráfico com o botão direito, Save Plot As. Então, o que eu salvei aqui? Perfil de temperatura, 10 Sul. Vou chamar ele assim, gostei da sugestão que ele me deu também. Vou aumentar a resolução da minha figurinha. Ele salvou e vou salvar o meu mapa também. Clico em cima do mapa, botão direito, Save Map As. Mesma coisa. Eu vou colocar aqui. Mapa de temperatura, tá? JPEG. Também quero mais resolução alta da minha imagem. E aí, se eu vier aqui, ele vai salvar o meu mapa com a minha seção e o meu gráfico que eu acabei de gerar. Certo? Vamos voltar para o ADV. Bom, esse é uma visualização de seção, tá? Uma section window. E se vocês quisessem fazer um gráfico de dispersão, um diagrama TS, ou um diagrama, uma dispersão, gráfico de dispersão de uma propriedade, vamos fazer? O que seria esse gráfico? Seria um scatter window, né? Então, ó, lembrando, modifiquei aqui, salvei, lembrei de salvar? Se eu não salvar, o ADV não salva. Já tinha salvado como, então é só dar um save view. Vamos lá, então. View, Layout Template. Eu quero o quê? Um Scatter Window. Vamos clicar lá em Scatter Window. Mesma coisa, ele me dá em branco e eu tenho que indicar para ele o que eu quero nos eixos X, Y e Z. Aqui eu quero fazer um diagrama TS, um diagrama temperatura salinidade. Então, vamos lá. O que eu tenho no eixo X? Temperatura, certo? Não. Salinidade. Vamos lá. Salinidade em PSU. O que eu tenho no meu eixo Y? Temperatura. Então, temperatura em graus Celsius. Uau! Então, esse é um diagramazinho TS já. Eu tenho um gráfico de dispersão, uma relação entre temperatura e salinidade. E a gente vê que ele está assim, nessa configuração, que ele tem um dado bem longe aqui, olha. Ele tem um dado, não necessariamente esse dado está errado, mas vamos dar uma olhada. Por que ele tem essa salinidade baixa? Porque ele está localizado muito próximo à costa. Se a gente olhar aqui no nosso mapa, olha, ele está bem aqui em cima da nossa latitude de 10, aqui na nossa ponta da nossa seção. O que pode ser esse dado? Pode ser um dado de descarga de rio, de drenagem continental, de alguma maneira, esgoto, emissário submarino, pode ser chuva. Vamos ver. Se for chuva, ele tem que estar na superfície. E qual é a minha profundidade? Ele está a 10 metros. Pode ser uma região estuarina, que foi amostrada, certo? Então, esse aqui é um gráfico, é um dado que eu vou desconsiderar no meu gráfico, tá? Mas por que eu vou desconsiderar? Porque eu imagino que esse dado esteja correto, então eu não vou eliminar ele do meu perfil, porque
Os outros dados da estação, que são essa continuação aqui em vermelho, estão corretos. Eu vou simplesmente dar um zoom nesse meu mapa, porque eu quero observar mais de perto essa minha cobrinha aqui, esse meu diagrama de dispersão, tá? Mesma coisa que você fez no mapa, mesma coisa que você fez na sessão, só clicar com o botão direito e habilitar aqui zoom, ele vai habilitar a minha janelinha, e eu vou aproximar aqui o máximo que eu conseguir, porque eu quero visualizar bem esse meu diagrama TS. E vou finalizar ou com Enter ou com duplo clique. Vou aproximar mais um pouquinho aqui, só para pegar. Uau, então esse é meu gráfico de dispersão, né? Tem algumas coisas erradas nesse gráfico. Não sei se vocês já perceberam, mas diagrama TS tem que apresentar linhas de mesma densidade, né? A gente está faltando uma barra de cores ali à esquerda, né? E outra coisa que está sobrando aí é esse grid, essa grade que tem em cima do meu gráfico. Nenhum diagrama TS tem esse tipo de grade, tá? Então, isso precisa ser retirado. Então, a gente vai desabilitar essa opção naquela mesma opção que a gente fez de grid para o nosso plot de perfil. Então, com o botão direito em cima do gráfico, propriedades. Eu vou aqui, logo na primeira aba, geral, eu vou tirar a seleção aqui, essa opção de Draw Grid, e vou dar um OK. Pronto. Bom, e qual que é um outro erro que tem aqui? Está faltando linha de mesma densidade, né? Então, vou colocar aqui no meu eixo Z. O que está faltando aqui? A minha profundidade, para um diagrama TS clássico. Olha, e quando a gente plota ele em 3D, ele fica coloridinho para a gente, né? Só que, olha só, a escala está invertida. Por quê? Por que está invertida? Porque, geralmente, cores quentes são associadas a quê? A temperaturas e salinidades maiores, né? E cores frias a temperaturas frias. Então, a gente tem que inverter o eixo Z. Então, vamos clicar aqui no botão direito em cima do mapa, editar a variável Z aqui, dar reverter o range aqui, inverter o range, reverse range, dá um OK. E agora sim, tá mais interessante o nosso gráfico. Falta aqui a linha de mesma densidade. Então, a gente quer adicionar uma linha de mesma densidade aqui. Então, ele é um extra. E seria uma isopicnal. Só que a isopicnal ela não está habilitada para a gente. Olha só, não está habilitada. E por que isso daqui não está habilitado? Qual que é o outro erro que a gente tem nesse diagrama TS? A minha temperatura, ela não é uma temperatura correta, porque ela tem que ser uma temperatura potencial para eu poder botar um diagrama TS. Porque o que é temperatura potencial? Quando a temperatura é elevada adiabaticamente até a superfície, a gente tem que tirar, então, o efeito da pressão. Como é que eu adiciono, como é que eu converto essa temperatura em temperatura potencial? Então, eu tenho que mexer na variável, né? Então, vamos lá. Eu vou vir em View e vou selecionar aqui, ó, variáveis derivadas, Derived Variables, tá? Vou clicar aqui porque eu quero derivar uma variável, quero mexer nela. Então, clique aqui. Aí ele vai aqui, ó, quais são as minhas opções? Ele falou assim, você já tem definido a sua distância da seção. Foi que a gente criou lá, quando a gente definiu a nossa seção, a gente criou uma distância da seção, ele calculou para a gente. Então, quais são as nossas outras opções? Eu tenho aqui, ó, todas essas, carbonos, pressões, gás, metadados, propriedades físicas, né, especial e tempo especial, são quality flags, strings, IDs, enfim. Bom, é uma temperatura, se eu estou trabalhando com PSU e graus Celsius, eu quero trabalhar com EOS 80. Se eu fosse converter essa minha variável para até os 10, ou seja, para nova voga, né, para nova determinação, né, de publicação, eu usaria essa opção. Vamos fazer primeiro a conversão para EOS 80. Então, eu só quero colocar, eu quero adicionar o quê? Uma temperatura potencial. Olha aqui, ele já dá aqui para mim a opção Potential Temperature.
E eu tenho que adicionar, clica no botãozinho, seleciona ali, Potential Temperature, e clica em adicionar. Aí ele vai perguntar para mim, identifique quem é a sua temperatura em graus Celsius. Eu vou simplesmente aqui, pegar aqui minha temperatura e vou dar um OK. Quem é a sua salinidade prática em PSU? É o número 4, salinity em PSU. Eu vou dar OK. Qual é o nível de referência da pressão? Então, se eu quero elevar diabaticamente a minha temperatura à superfície, vai ser 0, tá? Mas poderia ser outro número, se quiser trabalhar com outro nível de referência. Mas a gente aqui vai trabalhar com 0. Então, vou dar OK. E ele adicionou para mim ali, ó, minha temperatura potencial. Então, isso daqui virou uma variável. Então, eu posso adicionar essa variável e substituir a minha temperatura por essa temperatura potencial. Então, eu vou vir aqui, vou dar um OK, vou sair. E agora eu vou clicar aqui no meu mapa, com o botão direito, ó, e vou selecionar na variável Y, olha só. É aqui, ó, DRVD, então é Derived Variable. Ele criou aqui para gente temperatura potencial, vou dar um OK. Olha lá, ele criou para gente, ali. Vamos ver se a gente consegue inserir agora a isopicnal? Consegue, ó, ele habilitou para a gente, então era isso que estava faltando. Ele vai perguntar qual foi o nível de referência de pressão que a gente tinha colocado. Eu tinha colocado da superfície para potencial também. Né? Agora o ODV tem isso. Opa, vira aqui de novo. Extra. Isopicnal. Eu tenho que desenhar a isopicnal. Antes não tinha isso, agora tem essa opção. Então tem que vir aqui, ó, desenhar a isopicnal. Você pode escolher ela linha sólida, linha pontilhada, tracejada, traço pontinho, enfim. Você pode escolher o tamanho da linha também. Vou dar um OK, vou usar o default para a gente ver. Ó, ele desenhou uma isopicnal para a gente aqui. A gente pode mexer na escala de cores, vamos mexer aqui rapidinho na escala de cores também, clicar com o botão direito, propriedades, color mapping, um autoajuste, mapa linear, autoajuste. Só que eu não quero essa escala de cores, eu quero outra escala de cores, outra paleta de cores. Vou lá na primeira aba, então, da nossa janela de propriedades, eu vou selecionar MATLAB Default. E eu vou dar um OK. Tá? Então, esse é o meu diagrama TS. Eu vou salvar essa view, essa visualização, para eu poder retornar aqui depois, não ter perdido todo o meu trabalho. Eu vou chamar isso daqui de diagrama TS. Opa, diagrama TS da 10 Sul, da seção 10 Sul. Tá? Vou salvar esse meu canvas, save canvas, porque eu quero salvar o mapa com o meu gráfico. Então, eu vou salvar o canvas, ele já vai me sugerir aqui o nome, estou feliz com esse nome, vou dar OK. Vou aumentar a resolução da minha figura para 499. OK. Né? Vou dar uma olhadinha se ele fez certinho. Fez tudo bonitinho, tá? A gente pode desenhar também. Aqui, escrever aqui, identificar qual é a seção. Então, a gente quer adicionar o quê? Uma anotação. De novo, a mesma coisa que a gente fez na seção, a gente vai fazer aqui. Vamos clicar com o botão direito, a gente vai adicionar uma coisa extra ao gráfico, adicionar um objeto de gráfico, que é uma anotação. Habilitou o cursor aqui, vou colocar seção 10 Sul. Minha cor do texto, preto, pode ser preto. Vou colocar aqui 14 também. E eu vou colocar um background aqui. Vou colocar em cinza. A cor da frame, vermelho. Tá? Também a gente consegue mudar de um lado para o outro. Tá? E se eu salvar isso daqui, Save Canvas As, eu vou substituir diagrama TS aqui. Sim, só para a gente ver a diferença. Beleza.
E ele apareceu ali, então, para a gente, a nossa legenda do nosso gráfico, tá? A gente pode inserir essa informação aqui também, olha só. Então, a gente pode clicar fora, adicionar um objeto do gráfico, uma anotação, e eu posso escrever aqui, mapa da seção 10 Sul. Ok. É que ele habilitou, só vou arrastar, tá? Então a gente consegue fazer essa identificação. Vou dar um save view aqui, salvar a visualização. Porque agora a gente vai brincar de alterar essas propriedades. Espero que vocês não estejam cansados já de mim, mas a gente já está daqui a pouco finalizando. Vamos converter essas variáveis? Então, assim, além do programa, a QM do professor Carlos Augusto, a gente pode usar o ODV também para calcular salinidade absoluta e temperatura conservativa e outras variáveis que a gente queira para até os 10. Então, eu vou apresentar para vocês essa opção dentro do ODV, tá? A gente vai vir em View, a gente quer criar o quê? Uma Derived Variable, uma variável derivada. Então, vou clicar aqui, Derived Variable. Eu quero o quê? Eu quero converter de EOS 80 para até os 10, né? Então, eu quero adicionar uma variável em até os 10. Eu vou abrir aqui. Eu tenho, olha só, minha primeira opção já é essa salinidade absoluta. Então, eu vou selecionar ela aqui, vou clicar em adicionar. Como eu já tinha identificado quem era a salinidade em PSU antes, quando eu inseri a temperatura potencial, ele já sabe que a minha salinidade absoluta tem que ser vinculada àquela minha salinidade em PSU. Só que quando eu estou trabalhando com TEOS 10, eu preciso converter todo mundo para TEOS 10. Então, não adianta nada fazer um diagrama TS aqui, com salinidade absoluta, se a minha temperatura ela continua sendo temperatura potencial EOS 80. Né? Eu tenho que mudar. Então, qual que é o par da salinidade absoluta no diagrama TS? É uma temperatura conservativa, tá? Que é a nossa nova temperatura, que ela representa o calor real. Então, eu vou adicionar ela lá, selecionei aqui, ó. Vou dar um adicionar também, eu já tinha indicado qual que era a minha temperatura antes, então ele não me pediu para identificar. Vou dar um OK. E agora eu vou plotar um diagrama TS, salinidade absoluta versus temperatura conservativa. Então, mesma coisa, botão direito, vou alterar a variável x. Ok, a minha salinidade absoluta já está aqui. A minha temperatura conservativa no meu eixo y. Certo? Como eu tenho esse pontinho aqui, que eu vou simplesmente ignorá-lo nesse momento, eu vou dar um zoom aqui no meu mapa para ele ficar mais bonitinho. Vou dar mais um zoom, só para corrigir. Tá? E eu tenho, então, o meu mapa de salinidade absoluta por temperatura conservativa em relação à profundidade. Então, aqui eu consigo fazer a identificação das massas d'água. Eu vou, então, ensinar vocês como fazer a identificação dessas massas d'água aqui nesse diagrama TS, que é o que vocês vão ter que repetir no trabalho de vocês, tá? Então, a gente vai inserir aqui. O que eu sei? Eu sei que a minha água tropical é uma água muito salina e muito quente. Né? Então, eu sei que esse núcleozinho aqui de cima, mesmo com essas salinidades um pouco menores, elas representam a minha água tropical. Então, eu sei que esse montante aqui de cima, acima de 24 da isopiquenal, da linha de mesma densidade de 24, eu sei que tudo isso daqui é água tropical. Então, eu vou identificar, vou colocar o nomezinho da água tropical aqui. Como? Inserindo a anotação. Então, vamos lá, botão direito em cima do mapa, extra, adicionar um objeto de gráfico, anotação, e eu vou identificar isso daqui como água tropical. Vou deixar em 11, porque eu acho que já é até demais. Ok. Tá? Aí, eu estou aqui na costa aqui, né, do Nordeste, na costa leste. Eu sei que quem está correndo a costa aqui, quem é a minha termoclina? É a água central do Atlântico Sul. Né? Ela é muito característica, essa reta aqui
cruzando em salinidade e em temperatura, é a minha água central do Atlântico Sul. Então, eu sei que toda essa reta aqui é ela, tá? Até mais ou menos a densidade aqui de 27, tá bom? Então, eu vou identificar ela aqui. Vou adicionar o objeto do gráfico, uma anotação. Água. Vou colocar ela com o nome enxuto, ACAS, tá? Identifiquei aqui, minha ACAS é essa aqui, essa linha reta aqui. E aí, beleza, caiu em temperatura e manteve uma salinidade baixa. Quem é o mínimo de salinidade do Atlântico? É a água intermediária antártica do Atlântico. Então, eu sei que essa bundinha aqui é a água intermediária do Atlântico. Então, eu vou identificar ela como tal. Vou adicionar aqui. A água intermediária antártica do Atlântico. Sei que é essa bonita aqui. Mantive uma temperatura baixa, mas aumentei em salinidade. Quem é? É a água profunda do Atlântico Norte. Por quê? Porque ela é uma água muito salina que subside lá no Atlântico Norte. E ela é uma água de fundo, uma água profunda, aliás. Tá? Então, eu sei que abaixo da AIA está a APAN, Água Profunda do Atlântico Norte. Eu vou identificar ela aqui nesse outro extremo, aqui nessa outra dobrinha aqui. APAN. Ok. Tá, sei que é a APAN, então tá aqui. E aí, eu sei que quem passa nessa região, no fundo, no leito oceânico, quem subiu lá do canal de Vema e está percorrendo aqui paralelo à costa do Brasil, a água antártica de fundo, por quê? Eu sei que é a água antártica de fundo, por quê? Porque a APAN, a água profunda do Atlântico Norte, ela é mais salina. E a água antártica de fundo, ela é menos salina. Então, eu sei que ela caiu a 0 grau e ela é menos salina. Ela é a água de fundo antártica. Então, mesma coisa. Vou adicionar o objeto do gráfico, anotação. Área de fundo antártica do Atlântico. É essa moça bonita aqui. Certo? Identificadas as massas d'água, eu vou salvar essa visualização. Eu vou salvar esses meus objetos. Então, vou clicar aqui na água tropical, vou exportar o objeto. Eu vou colocar como legenda água tropical. Ok. ACAS, exportar a mesma coisa. Legenda ACAS. Vou salvar. Aqui também, exportar objeto. Legenda AIA. Ok, botão direito, export object. Aqui, APAN. E aqui, AFA. Só para garantir que eu tenha esses objetos depois, quando eu sair dessa visualização aqui. Né? Então, salvei minha view. Opa, salvei minha view aqui, tá? E vou salvar, então, essa minha visualização, esse meu canvas, tá? Então, isso daqui vai ser diagrama TS, da seção 10 Sul, vou substituir. 99. E pronto, foi feito o nosso mapa. Vamos checar se está todo mundo aqui. Às vezes, antes, na versão anterior, ele dava uns bugzinhos, às vezes perdia algum nome, tinha ficado para trás, então é sempre bom conferir. Não sei se eles resolveram esse bug, né? Como é a primeira vez que eu estou usando essa nova versão, a gente ainda não teve problema, não. Parece que ele fez tudo direitinho aqui, tá? Então, ficou bonitinho o nosso mapa. O que vocês vão ter que fazer, então? Vocês vão ter que repetir uma seção igual a essa, certo? Só que para salinidade absoluta. Então, vocês vão adicionar as variáveis do jeito que eu adicionei e plotar um gráfico desse com os perfis
de sanidade absoluta. Tá bom? Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que tenha sido um dia produtivo para vocês. Qualquer dúvida, a gente vai ter uma aula presencial, se a gente pode tirar as dúvidas na aula presencial, se vocês não conseguirem executar alguma tarefa, tá bom? Boa noite para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.